Programa No Trilho da Marcha. NET Marchador, o canal da marcha. Olá, que bom estar com você em mais uma semana, em mais um programa No Trilho da Marcha. E hoje aqui nos estúdios da TVC em Belo Horizonte, Gianfranco Ferreira e Fernando Melo Viana vão receber Alexandre Gobesso, médico veterinário, que vai falar sobre nutrição equina. Muito interessante, né? Então fique com a gente, porque o programa já está no ar. Boa noite, família do Manga Larga Marchador. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje acompanhado de um dos caras que eu mais respeito, falando sobre nutrição e criação de cavalos. Não vamos, né, professor Gobesso, não vamos falar só de nutrição, não, porque é uma geral, né? Pois é, à disposição, é um prazer estar aqui novamente com vocês, é uma ótima oportunidade. Então tá bom, manda bomba. Tudo certo aí, meu filho? Ó, eu tô correndo, eu e você, nós temos que disparar. Nossa. Eu acho que a minha esposa vai separar de mim. Não, Ela não vai aguentar esse meu ritmo, não. Tadinha. Eu vou te falar, o negócio tá feio. Tá feio, né? Tá, porque eu tô correndo e acaba, gente, que nessa nacional, os criadores, eles passam um pouco da ansiosidade pra gente, né? Exatamente. A gente pega a ansiosidade da pessoa. E os cavalos, Isso não é os bom. cavalos também. Né? Então. Isso não é bom, porque os cavalos captam isso através dos peões, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa ansiedade é ruim para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que até fazer um trabalho psicológico. Acho que mais psicológico do que só de preparação. É verdade. Bom, gente, hoje faltam 29 dias para o maior evento do Manga Larga Marchador, né? A Copa do Mundo para o Manga Larga Marchador. Em 17 de julho, uma hora dessa, nós vamos estar lá, se Deus quiser, fazendo a resenha lá, né? Uma hora dessa, já falando de um bocado de campeonato nacional. Como diz os meninos que trabalham comigo no dia a dia, já vai ter um bocado de gente rindo e um bocado de gente chorando, tá certo? Então... Agora me tira uma dúvida que nós estamos encontrando um pouco com essa correria. Essa transmissão nossa vai ser no NET Marchador ou do Agrocanal? Como é que vai funcionar? Vai ser no NET Marchador com a parceria lá com eles. Do Agrocanal. Então vai ter uma transmissão também no canal? Vai ter uma transmissão no canal. Rede Nacional. Nós vamos dar os detalhes ao longo do tempo. Então, para a gente fazer, então, todo dia ou a cada 2 dias, a gente está ainda acabando de ensinar, nós vamos fazer uma resenha daquele dia que passou, falar dos eventos, entrevistar pessoas, e vai ser muito bacana. Estou até conversando com o Guto, amanhã nós vamos acabar de alinhar a partir de semana que vem a gente começa a falar. Vai ser igual na Copa do Mundo? Vai passar o VT? Vai passar o VT no movimento do cavalo para a gente comentar? As polêmicas, como é que chama aquele negócio? Os resultados, o replay. É o replay. É o juiz da TV lá, né? Vamos chamar o árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo. Vai ter, hein? Vamos estar lá. Então, assim, vamos tentar fazer uma resenha bacana. Vai ser bom, né? Tá invertido ou não tá invertido? Não tá invertido. Tá dando pegada ou não tá? É diagrama ou não é? Marcha ou não marcha? Ou não marcha? Marcha ou não marcha? Tá resistindo na boca ou não? Tá brigando na boca ou não tá na boca? Exatamente. Então, desde já, bota aí, Thiago, o telefone aí do programa é o 319, um dia eu vou decorar esse telefone aí, 996361528. Não deixe, antes da gente falar aqui dos eventos da semana, o professor Gobesso está aqui para desmistificar e poder falar um pouco, desmistificar algumas coisas e assertificar outras, né? Sobre a nutrição. Estamos entrando na reta final, a gente negligencia muito no Marchador, Gobesso, a reta final e o dia da prova. Acho que a gente vai tentar focar sobre isso. A gente, né, durante o programa vai mande as perguntas sobre rédea livre, sobre o invertido. O Gobesso também é técnico de registro do pônei, é juiz, ele tem uma visão sobre criação de cavalo, alimentação de garanhão, de receptora. Nós estamos aí. E além aqui dá para falar, manda para o Fernandinho sobre rédea, manda a gente sobre treinamento. Nós estamos no terço final. Deixa eu só deixar uma mensagem aqui que nós vamos tentar passar durante o programa. Não procurem soluções milagrosas, porque elas não existem. Faltam 29 dias. A gambiarra também faz parte, eu não sou nenhum santo, porém,
soluções milagrosas levam a processos muito ruins quando elas dão errado. Mas vamos para os eventos da semana, que a gente vai ter muito para falar aí. Bom, o primeiro evento da semana é a exposição especializada de Ressaquinha. É o núcleo do Campo das Vertentes que está promovendo e a organização da Pegasus Promoções e Eventos. Mandar um abraço, né, para o pessoal da Pegasus. Os árbitros da marcha é o Lucas Fernando dos Santos, Luquinha, e da Morfologia Zé Renato Costa Canhado, que vão fazer essa exposição já tradicional, né? Muito tempo já que existe essa exposição de Ressaquinha, sempre muito bom. Uma das oportunidades é ainda classificar para nacional. Com o negócio da greve do caminhoneiro, ficou 2 semanas aí meio com os eventos meio partidos, a gente tá meio perdido, eu também tô. Eu tenho uns cavalos para classificar ainda, que eu perdi o time. Mas Ressaquinha, pertinho daqui de Belo Horizonte, perto de Barbacena e tal, vai ser muito boa a exposição. Então, liga para Pegas lá, escreve seus animais, que a classificação da Nacional vai até o dia 2 de julho. É o último dia para classificar, certo? Vocês vão me desculpar hoje que eu estou meio arranhando a garganta. Bom, a outra é a exposição de inéditos de Itabira, também já tradicional. A promotora também é o núcleo do Campo das Vertentes, do Manga Larga Manchador, e a organização também da Pegasus. Vai ser o início do julgamento, vai ser no dia 22, e o árbitro vai ser o Breno Correia e Castro, ele vai julgar a marcha morfologia, porque é inédito, pode julgar os dois. Então, essa exposição de Itabira revela alguns bons animais aí sempre, muito bacana essa exposição. A outra é a exposição regional de inéditos, também de Visconde do Rio Branco. Não? Pulou aí, hein, Thiago? É de Teajano de Moraes, não é inédito, é especializada. É o núcleo serrano do cavalo Manga Larga Machador que está promovendo. O árbitro de marcha é o Diego Vitel, que voltou agora, segundo, com muita galhardia lá em Cruzilha, né? E o árbitro de morfologia é o Felipe Homem de Faria, o Filipinho, é Express Eventos dos nossos amigos Fred, Ricardo e Rodrigo Pintado, que é a promotora. Qualquer coisa, passa o e-mail para os meninos lá, expresseventos.mm@gmail.com, ou liga para eles, tá lá as inscrições, são limitadas, porque eu acho que o parque lá é pequeno. Então, e a outra, para a gente encerrar os eventos da semana, é a exposição especializada de inéditos de Visconde do Rio Branco, lá na Zona da Mata. O Núcleo Caminho Novo é quem está promovendo, e a 3 Barras Promoções e Eventos do nosso amigo Mário Figueiredo é quem está responsável pelos julgamentos. O início do julgamento dia 23 e o árbitro vai ser o Fabiano Bittencourt. Então, esses são os eventos da semana. Lembrando novamente a utilidade pública que até o dia 2 de julho pode classificar para nacional e as inscrições vão ser a partir daí, mas já reserve suas cocheiras. Eu tive com o Fábio e com o Daniel essa semana no Leilão La Glória, que até vou deixar para falar semana que vem, porque eu esqueci hoje de ligar para o Ivan, para ele poder mandar umas fotos e uns vídeos. Que festa que foi lá na Glória, mais uma vez, viu? Espetáculo. Muito bacana, um clima agradabilíssimo. A Claudinho e o Leozinho, como sempre, dando aula de recepção, né? E foi muito bacana, um evento que vendeu bastante. E a gente estava falando lá, vamos fazer as inscrições da Nacional, porque a Nacional, uma hora ou outra aí, com o crescimento que está tendo da marcha picada e tal, vai ter limitação de cavalo. Então, quem tiver inscrito, a inscrição é por ordem de chegada. Já está aberta. Já está aberta. Quem tiver com seus cavalos definidos, já manda, porque o parque só cabe R$ 1.500 para julgar, 1.500 animais para julgamento. Se der 1.501, não tem jeito mais, o 1 vai ficar de fora. Certo. Então, nós já estamos correndo o risco disso. Então, faça as inscrições, antecipe, é até melhor para poder as pessoas se organizarem, né? Então, vamos mandar as perguntas para o Gobê. Você está correndo muito, Nando? Por quê? Nossa Senhora, mesmo? Consultoria, né? Curso de equitação, embolado, consultoria, tudo na última hora é muito ruim, igual você falou. Eu tenho muito medo da pessoa querer resolver problema de última hora. 30 dias antes da Nacional é a hora do alívio, a hora de um ajuste fino, né? Algumas coisas que não deram para fazer durante a temporada vai ter que deixar para a próxima, porque essa pressa,
movimentação de querer arrumar um cavalo na última hora me preocupa muito, né? Mudanças de embocaduras assim, de última hora, casqueamento, ferrageamento, que está acostumado com um quer mudar para testar, o que não está dando certo. E alguns exercícios corretivos também. O ideal, se a gente estivesse num país europeu, agora não está fazendo nenhum exercício corretivo, que geralmente eles são mais agressivos. Era ideal a gente estar fazendo só exercício de ajuste, confirmação, muita importância essa parte de flexibilidade, na hora de aliviar, fazer trabalhos de descontração, alívio, alongamento, né? E esse tipo de coisa que dá resultado na última hora, e não coisas muito grosseiras, vamos falar assim. Então eu preocupo muito, aí a gente começa a correr, ver a ansiedade da pessoa, Exatamente. A pessoa quer resolver o que não resolveu em 6 meses, quer resolver em 1 mês, essa receita não é boa, né? Lembrando que ainda tem poucas vagas para o sprint lá no CTE, né, Fernandinho? Nós temos umas poucas vagas ainda, né? Nós temos lá esse sprint que também é uma parte que a gente tem um ajuste fino. Nós temos lá a parte da parada na morfologia, que dá para melhorar muita coisa com o Júnior, que é o chefe lá de parar na morfologia, algum detalhe ali, melhoria na parte morfológica. A parte da prova funcional, né? Coisas grosseiras não tem como arrumar, mas detalhes de cavalo ali para melhorar um pouco essa performance do cavalo e também na apresentação. Uma prova muito sutil do ponto de vista de apresentação, 1 minuto e 40, né? A pessoa tem que estar bem concentrada, às vezes um cavaleiro bom e um cavalo bom, mas ali qualquer coisinha que você bobear, até numa ajuda externa, atrapalhar a parte externa muito perto da cerca, né? Então você tem que estar muito concentrado, e a parte de marcha muito assim voltado, o sprint, né, Jean, para a parte do ajuste fino, a melhoria da flexibilidade, da confirmação do cavalo, combate às resistências localizadas que aparecem e elas às vezes podem ser combatidas no passo, não precisa ficar naquela pressão de marcha. Então o sprint é muito esse acabamento. E não deixa de ser também, Gobledo, assim, uma reciclagem para o peão que vem, não tem tanta experiência, e a gente pode passar também um pouquinho da experiência da gente na apresentação, no ajuste desses animais. Faz uma diferença grande, né? Gobeso, você deu seu boa noite. O Ara JBA está perguntando aqui se é você que faz não sei se é a formulação, mas a receita das rações do rancho. Sim, tenho trabalhado há 7 anos lá com o grupo Rancho Alegre, agora Nutrani é o nome da fábrica, né, o nome do grupo, e uma responsabilidade grande na orientação da formulação, da orientação da aplicação e do programa de alimentação que é vendido lá pela do rancho. Bom, muita pergunta já aqui, já vou deixar uma para quando a gente voltar. Esse programa vai ser top. Não, eu queria uma outra aqui. Machador Uzeda. Por favor, Jean, pergunte ao Gobeso se a nutrição pode afetar o exercício aeróbico. Vamos deixar para depois do break, vamos fazer o primeiro break. Sim. Lembrando que tem várias perguntas aqui sobre silagem, sobre potro, que pode mandar as perguntas para o Gobeso, para mim e para o Fernandinho, estamos aqui para orientar. E lembrando que nós estamos aí à disposição para o que precisar nesses próximos 30 dias. Vai estar lá no CTE, tem o Nando, tem o Rodrigo, tem Júnior, tem eu que vou estar lá direto. Isso. Uma equipe. Nós temos uma equipe de alto nível lá para fazer esse ajuste fino e melhorar essa preparação. Exatamente. O Léo Marins que vai estar agarrado lá no CTE. Então entendeu? Tá bom. Então tá bom. Junto. Então vou chamar o break para o Gobeso pensando aqui se a nutrição afeta no exercício aeróbico. Boa pergunta. Boa. E é chegada a hora do nosso primeiro intervalo, mas já sabe, né? É rapidinho e daqui a pouco voltamos. Estamos apresentando... Aras Cristal PVB, localizado em Onça do Pitangui, Minas Gerais, é na atualidade um dos expoentes na seleção da raça manga larga marchador. Tudo passa por rigorosos critérios de qualidade. Esse cuidado em todas as fases de criação dos animais gera grandes resultados e eficiência nas pistas. Desde a montagem da base do criatório, com a escolha da centenária linhagem Favacho e grandes doadoras e garanhões de genética consagrada, a cruzamentos direcionados, consagrando vários campeões nacionais com o sufixo Cristal PVB. Eficiência na criação é o que destaca o Aras Cristal PVB como um dos melhores criadores e expositores do ranking nacional.
Aras Cristal PVB, na vanguarda da raça Manga Larga Marchador. Olá pessoal, meu nome é André Pinheiro, eu sou da terceira geração da minha família que trabalha com cavalos. Sempre trabalhei com doma, treinamento e apresentação de animais em competição. Já tenho campeonatos nacionais em animais montados e puxados e agora eu estou trabalhando com cursos e consultorias, qualificando mão de obras, sempre priorizando pelo bem-estar animal. Este curso que eu preparei para vocês é sobre técnicas de cabrichamento em potros ao pé. Esse projeto de cursos é para você, treinador de potros, você que comprou um animal agora ou simplesmente um usuário que quer você mesmo iniciar o cabrichamento do seu animal. Cursos NET Marchador. Transmitimos conhecimento. Está no ar o primeiro leilão online NET Marchador. Não percam a oportunidade de levar o que há de melhor na genética do Manga Larga Marchador para o seu Aras. Preço e qualidade em um só leilão. Acesse nosso site e confira. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro, sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais. Aprovet é um potente cicatrizante que age em todos os tipos de feridas, excelente para rachaduras de quartelas, pós-cirúrgico, acidentes, é altamente eficaz para abroenemose, patologia que acomete os equinos, bastante complicada para se tratar. Voltamos a apresentar... E o No Trilho da Marcha volta agora com esse super bate-papo com Alexandre Gobesso. Acompanhe com a gente. Ô, gente, deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu vou pedir o André para fazer um depoimento, porque a gente tem lançado nos cursos do NET Marchador, inclusive o Gobesso, que vai falar hoje muito aqui, gravou hoje o 5º curso, né, Gobesso? Ou seja, Quarto e quinto. Quarto e quinto. Desde que eu lancei aqui a campanha, todos os cursos que foram vendidos do André estão sendo transferidos para ele por completo. Vou pedir ele para gravar um depoimento, né, de que esse curso, inclusive, pagou agora um exame que ele estava precisando fazer, foi advindo desse curso. Então, vamos continuar ajudando, que ele está precisando, inclusive, continua precisando, para que a gente... Então, vamos comprar o curso dele. Aproveita e compra um pacote lá dos outros cursos NET Marchador, que nós também estamos precisando demais. Não é só André, mais, né? O André está mais do que a gente, graças a Deus, mas nós também estamos precisando, certo? Vamos voltar então, Gobesso? Você queria fazer uma observação sobre o sprint, né? Isso, a primeira observação é essa técnica, essa forma de fazer o sprint é muito interessante, Fernando. Eu acho ótimo essa possibilidade de lapidar os detalhes, porque o momento é um momento de refinamento. 30 dias antes da competição mais importante do ano, é a hora de ajustar os cavalos para aquilo que eles precisam chegar. Seja na parte de apresentação, na parte morfológica, naquilo que é possível, na parte de comportamento dos cavalos. Fernando falou, aliviar, mexer com a cabeça dos cavalos, mexer com o psicológico dos cavalos, aliviar o treinamento, é a hora de preparar para o ambiente de competição. Do ponto de vista nutricional, se possível, não se deve mudar nunca a dieta dos cavalos menos de 60 dias antes da competição. Qualquer mudança que acontecer menos de 60 dias antes não vai trazer benefícios efetivos no desempenho esportivo, porque o organismo demora pelo menos 60 dias para se adaptar a mudanças de componentes, de nível de proteína, de tipo de aminoácido, de fonte de energia. Então, toda vez que eu vou orientar um cavalo de competição, eu pergunto sempre primeiro para o meu cliente ou para o proprietário, o cavalo vai participar de alguma competição importante nos próximos 60 dias? Se vai, não mude a dieta. Deixa para mudar a dieta quando tiver um intervalo maior do que 60 dias para se adaptar a isso. E muitos usam aquela estratégia, não, eu vou alimentar muito forte, faltando 15 dias eu vou aumentar o nível de energia, eu vou aumentar o nível... O organismo não se adapta, não dá resultado positivo. É preciso trabalhar a dietética do cavalo com mais de 60 dias de antecedência
para conseguir atingir um objetivo desejável. Então, o sprint, no sentido nutricional, ele deve visar isso. Manter a mesma dieta e, se tiver uma dieta de muita sobrecarga nutricional, ir reduzindo essa dieta até chegar na hora da competição para evitar um estresse, porque a mudança de levar os cavalos para o parque, alojar os cavalos sem movimentação, durante 2 semanas, parados, para aqueles que vão competir na segunda semana, uma situação muito delicada. Então é possível até diminuir um pouco essa dieta de muito estresse para evitar problemas. Lembrem-se que para o cavalo ganhar, ele precisa estar bem. E o estar bem começa pela saúde digestiva. Se a saúde digestiva dele não estiver boa, ele não vai estar bem para competir e não vai conseguir ganhar a competição. Então eu vou aproveitando e emendar aqui umas perguntas e uma dúvida e um assunto sobre esse assunto. Eu tenho tido muito problema nas minhas consultorias com as bombas, né? Que hoje as empresas, não vou citar nome até por causa de ética, eles fazem o que eles chamam assim eles vão lá, avaliam um cavalo, nesses 2 meses que antecedem a nacional, faz o que a gente chama de... protocolo. Um protocolo, né, para cada cavalo. Mas eu queria... o índice de laminite que eu tive ano passado na nacional foi muito grande e ninguém me tira da cabeça que foi muito em função disso. Porque esse protocolo vem 60 dias antes e sempre é no intuito de aumentar a nutrição, de aumentar, inclusive, a energia desse cavalo. Numa fase que eu diminuo, entendeu? A carga de trabalho. Então, esse cruzamento que eu estou achando que não está compatível. No intuito também de vender, elas querem vender aquela última hora, aquela bomba, e é na hora que eu estou aliviando. Então, no caso, pelo que eu senti da sua conversa, era a hora até, às vezes, de dar uma... de aliviar. Então, você acha que esse cruzamento aí pode estar dando esses problemas de laminite na última hora que eu estou tendo, inclusive na Nacional ano passado, 3 animais meus da mesma consultoria com laminite lá na Nacional? O que tá sendo diagnosticado mais frequentemente agora é a existência das chamadas síndromes metabólicas. Síndromes metabólicas de sobrecarga, de desequilíbrio. E uma dessas síndromes metabólicas que causa laminite é a inflamação digestiva crônica. Cavalos que, por conta de uma dieta de alto risco, desequilibrada em energia ou com excesso de nutrientes num determinado parâmetro, excesso de amido e tal, podem levar os cavalos a ter um processo inflamatório tão grave no trato digestivo. E que esse processo inflamatório, como consequência, leva à laminite. Certo. Então, o cuidado que tem que ter nesse momento é um cuidado de muita individualidade, Fernando, de muita observação do cavalo, como ele está reagindo, como ele está se comportando. E não simplesmente, eu não acredito em protocolo. Entendi. Eu não acredito, eu acredito em observação. Eu acredito muito em acompanhar o cavalo e oferecer a ele aquilo que ele precisa individualmente. O suplemento é importante. Eu acho que é impossível fazer um cavalo de alto desempenho, de alta performance, sem suplemento. Certo. Impossível. Por quê? Porque eu como orientador de nutrição, eu formulo a dieta baseada nas tabelas de exigência que existem nos livros, que tal e tal. E essas tabelas, elas são formuladas para a média dos cavalos. E o indivíduo não está. Ele pode estar acima da média ou abaixo da média. Certo. E o ajuste fino nós fazemos com os suplementos, na maioria das vezes. Certo. Mas aí não é o protocolo. Aí é uma indicação individual, observação individual. É impossível você montar um protocolo com 30 dias de antecedência e não ter que mudar esse protocolo no meio do caminho. E não ter que relaxar ou não ter que acelerar em algum momento. Por isso que é um momento de muita observação, de muito cuidado, de diário. É muito comum se fazer os cavalos ficarem obesos nessa preparação. E aí, se ele chega obeso na nacional, ele vai ficar parado, fechado dentro da baia, sem ter possibilidade de fazer a mesma movimentação que ele fazia, ele vai fatalmente fazer uma inflamação digestiva e vai fazer uma laminite. Então, tem vários fatores que estão relacionados a isso, culturais, muitos deles, dessa ganância de fazer chegar na última hora. Você falou bem no começo, 30 dias não dá mais tempo de mudar muita coisa. É tempo de refinamento. No caso da alimentação e da equitação, o parâmetro é o mesmo, né? Porque o que eu noto muito na equitação, Alexandre, é que o cavalo começa a ficar ansioso, inclusive a descontração começa a ficar exagerada, sabe? É muito importante, gente, eu sempre falo, você separar o que é um cavalo descontraído de um cavalo que masca demais. Mascar demais em embocadura é sinal de ansiosidade. Então, o que eu vou notando nesses cavalos, com esses protocolos assim, muito energéticos,
e a diminuição do trabalho que eu faço questão de realizar nas minhas consultorias, o cavalo vai ficando ansioso, sabe? A descontração fica muito, o movimento de descontração fica muito excitado, começa a morder muito. Você vai ter que fazer muito mais passo livre nele para ele acalmar, sabe? Tem que relaxar entender, muito mais. Fernando, que tem determinados nutrientes, principalmente a fontes de glicose muito rapidamente aproveitáveis, amido, que causa pico glicêmico pós-ingestão. O pico glicêmico é altamente indesejável para o cavalo. Nós não podemos fazer o cavalo ter pico de glicose. Porque se ele fizer pico de glicose, ele vai fazer pico de insulina. E a insulina é um hormônio extremamente poderoso, que causa um monte de desequilíbrios. Entre eles, desequilíbrios de humor, de comportamento. Causa excitabilidade no cavalo. Certo. Então, um cavalo que recebe uma dieta muito energética, à base de carboidrato solúvel, de carboidrato rapidamente fermentável, facilmente ele vai ter alteração de comportamento, de ansiedade. Além disso, nosso grande mestre, professor Geraldo Heleno, me mandou uns trabalhos agora recentemente, dizendo o seguinte, que estudos estão mostrando uma relação da saúde digestiva com o comportamento cerebral. Respostas diretas do que acontece no intestino lá com o sistema nervoso central, que causam excitabilidade, depressão e várias outras coisas. E outra coisa, mais. você chamou atenção, Jean, ele chamou atenção para uma coisa que ninguém presta atenção. A Nacional são quantos dias? 2 semanas. Duas semanas de um cavalo na gameleira fechado numa baia. E esse cavalo vai ter que fazer, no meu caso, no mínimo 3 caminhadas a passo, que a gente não tem lugar para soltar, né? Vindo de um sistema de trabalho de intenso. Automaticamente ele muda. Vamos só voltar aqui um pouquinho, Robes? Gente, manda de novo as perguntas sobre silagem aí, que eu tive um problema no meu Facebook, tive que sair, perdi. Voltei no chat, tá? Manda de novo aí. Mas sobre a parte aeróbica, como é que ela... Sim. Vamos imaginar como que a alimentação pode interferir no exercício aeróbico. Exercício aeróbico. Qual que é o principal nutriente que... Primeiro assim, gente, o que é o exercício aeróbico? Explica aí, porque tem um bocadinho que não sabe. Não, o exercício aeróbico é aquele que mantém a condição cardiorrespiratória com presença de oxigênio constante, chegando oxigênio na musculatura. Não falta oxigênio para poder ativar a atividade de contração muscular, para ajudar a alimentar a atividade de contração muscular. E esse exercício, em várias modalidades esportivas, ele é o predominante, é o que mais tem. E temos que entender que nesse momento, que tem presença de oxigênio, qual é o principal combustível que o músculo usa? Usa gordura. Gordura que vem de 2 fontes principais. Aquela gordura, aquele óleo que nós colocamos na dieta, que o cavalo adaptado, com mais de 60 dias de uso e tal, vai utilizar essa gordura no exercício aeróbio, e principalmente a gordura que vem da fermentação microbiana da fibra no intestino grosso. As bactérias fermentam o carboidrato estrutural, a fibra, transformam em ácidos graxos de cadeia curta, acético, butírico e propiônico. Esses ácidos graxos vão lá para o fígado, e no fígado vira triglicerídeo, vira gordura. E essa gordura que vai abastecer todo o sistema muscular do organismo em condição de aerobiose. Qual que é o músculo do organismo animal que utiliza gordura com maior eficiência? Músculo de contração constante. A musculatura do coração utiliza gordura como fonte de energia em contração constante com presença de oxigênio. Então a rentabilidade energética do uso de gordura é muito maior do que do uso de glicose. A rentabilidade da energia que vem dessa gordura é muito maior e produz muito menos efeito colateral. Além disso, um ponto importante é que essa gordura que vem do capim, ela só vai vir se o capim for de boa qualidade. Não adianta dar qualquer capim para o cavalo achando que vai produzir energia a partir de gordura do capim, que não vai. Tem que ser um capim que tenha... Não adianta dar bucha, né? Tem que ser um capim que tenha. Por isso que antigamente se falava assim, não, tudo aquilo que o cavalo precisa está na ração. O capim é só bucha. Não. Hoje nós sabemos que a principal fonte de energia e para manter a saúde digestiva do cavalo é o capim de alta qualidade. É a primeira coisa, depois da água e depois do sal mineral, que nós temos que se preocupar na hora de montar uma dieta de alto nível. Senão não tem resultado nenhum, não chega a lugar nenhum. Muito bom. Agora estamos aqui, eu tenho uma pergunta que eu achei interessante, mudar um pouquinho. Vamos lá e vamos voltar, né? Não vamos falar só de... Qual a melhor silagem de milho para equinos? De sorgo ou de milheto ou milho?
Silagem não é feito para cavalo, né, Gobez? Pois é, o primeiro ponto que tem que se pensar é que a silagem não é um alimento de alta qualidade para ser utilizado para cavalos. É um alimento de conservação fermentativa, que passa por um processo de consumo de nutrientes e que tem vários fatores de desequilíbrio na sua montagem. Lembra lá dos bovinos que quando se usa silagem para boi, para poder funcionar tem que misturar ração. Tem que dar ração misturada com a silagem, senão o efeito para bovinos não acontece. Então para cavalo nós precisamos encontrar uma forma de utilizar a silagem com menos prejuízo, com menos risco, com menos problemas. Entre o milho, o milheto e o sorgo, a melhor silagem é aquela que tem melhor processo fermentativo. Para que o processo fermentativo seja adequado, tem que ter uma quantidade adequada de grãos ali presente, de amido presente para as bactérias poderem fazer o processo fermentativo. Então se nós olharmos entre o milho, o milheto e o sorgo, qual dos três que tem mais grãos, que pode dar melhor processo fermentativo? É o milho. Então, naturalmente, se utilizarmos silagem de milho, se tem um processo fermentativo mais ativo, de melhor qualidade. Para fazer silagem de sorgo ou silagem de milheto, é preciso adicionar aditivos, que vão ativar esse processo fermentativo e conseguir produzir uma silagem de boa qualidade. Uma curiosidade importante é que muitas vezes se falava assim, não, esse milho, essa semente de milho aqui é uma semente de milho para silagem, porque produz mais massa, mais folha e tal. Está errado. Se produzir mais folha, a silagem vai ter pior qualidade, vai ter um processo fermentativo pior. Então precisa ter muito grão, muita espiga, muito milho para poder ativar um processo fermentativo e produzir uma silagem de boa qualidade. É uma cultura de produção que no cavalo nós não temos, né? Nós não aprendemos muito a lidar com a silagem no meio do cavalo. É uma coisa muito mais comum para bovinos e tudo, e agora estamos precisando aprender meio que na marra para conviver com ela. Ô, Gobez, eu falo que não existe técnica sem começo, né? Uhum. A silagem hoje é uma realidade, sem porque dúvida. A gente está agrariamente sem com dúvida. muito menos produção de volumoso, etc. e tal. Sim. Porém, tem trabalhos que relacionam o uso de silagem a problemas de osteoartrite. Sem dúvida. Osteoartrite é uma realidade no manga larga machador hoje, entendeu? Então, vamos procurar usar a melhor possível e complementando... Corrigindo as deficiências que ela tem. Isso. Porque senão os nossos cavalos... o resultado não vai aparecer, não. Aliás... Então vamos perguntar logo, a pergunta minha, como corrigir, então? O que você pode fazer para melhorar essa qualidade? Qual que é o primeiro ponto básico da silagem? Como é um processo fermentativo de consumo de carboidratos solúveis para poder ativar e fermentar, a silagem é um produto de baixa qualidade nutricional, que tem muita energia e pouca proteína. Certo. Proteína, aminoácido de muito baixa qualidade. Então o primeiro passo para usar silagem é que para conseguir usar silagem você precisa usar uma fonte de proteína de alto nível, de alto valor para corrigir a que falta de proteína nela. Esse é o primeiro ponto, para equilibrar a energia e a proteína. O segundo ponto é que a silagem, de um modo geral, tem mais fósforo do que cálcio. Então, se você não usar uma fonte mineral de alto nível, não misturado na silagem, mas atrelado ao consumo, fornecido à vontade, para os cavalos terem acesso a um sal mineral muito bom e tal, você não consegue corrigir esse desequilíbrio. E no caso, mineral. Esse sal teria que ser mais Não necessariamente, mais cálcio, não. mas que tenha biodisponibilidade, que seja um sal que tenha boa disponibilidade. Tem um monte de produto comercial aí que no mercado que não Você não precisa balancear ela mais no cálcio, não. Não, basta usar um produto comercial que tenha bons resultados. E no caso da proteína? E por último, o último problema em relação à silagem é que tem muita micotoxina. Tem muito fungo no meio. E a micotoxina presente ali, ela pode causar problemas para potros, para desenvolvimento, para estrutura de potro, causar aborto em égua, causar prejuízo em qualidade espermática de garanhões. Então tem um monte de problemas. E aí só dá para usar silagem com menos risco se usarmos um adsorvente de micotoxinas junto. Existe isso? Existe produtos para adicionar junto que vão diminuir a absorção dessas comercial aqui no Brasil? Comercial, sim. Sim, então, top. Bom, passa rápido. Mas o Machador, o Zueta está falando, tive a oportunidade de participar de várias reciclagens que o Gobez dava em multinacional de nutrição animal, que trabalhei por vários anos. Ele é show, mandando um abraço para você. E vou deixar uma pergunta que eu também achei interessante. A prova de marcha mobiliza energia do músculo ou do alimento? Vamos chamar um break? Na volta, nós vamos conversando sobre isso. Isso é interessante, viu? Tá na hora de mais um intervalinho. Daqui a pouquinho eu volto com o No Trilho da Marcha.
Estamos apresentando... O curso NET Marchador, especificamente esse que estarei passando para vocês, é de grande valia para entendermos como funciona o julgamento de marcha da raça manga larga marchador, através das metodologias e dos itens de importância, tanto nos animais montados quanto nos animais puxados. Tenho certeza que será de grande importância para todos os profissionais que trabalham com manga larga marchador terem a noção de como os nossos animais são avaliados em exposições e copas de marcha oficializados pela raça. Seu aras, sítio ou fazenda pode ficar ainda mais bonito com um toque de requinte e exclusividade. Fale com a Trem Mineiro Design. Capacidade e experiência de mais de 20 anos em móveis de fibra com estrutura de ferro e alumínio. Conforto, durabilidade e luxo, sem perder a essência e a simplicidade da vida no campo. Siga-nos também no Instagram, Trem Mineiro Design. Acompanhe toda segunda ao vivo às 8 da noite pelo canal NET Marchador o programa No Trilho da Marcha com Gianfranco Ferreira e Fernando Melo Viana. Os principais eventos, notícias, sorteio de brindes e sempre um convidado especial para debater os assuntos mais relevantes relacionados ao cavalo de marcha. Sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais. Reprise aos domingos às 8 da manhã pelos canais 6 da NET e 13 da Oi TV. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro, sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais. Recuper MO é um modificador orgânico que apresenta em sua formulação aminoácidos, vitaminas e minerais, além de ser o único com probióticos que melhoram a absorção, reposição de todos os nutrientes necessários para um bom funcionamento do organismo. Encontre tudo o que você precisa na Selaria RM. Produtos de excelente qualidade para cavalo e cavaleiro, com entrega em todo o Brasil. Compre pelo site e receba seu pedido em casa com conforto e comodidade. Qualidade e procedência tem nome: Selaria RM. 31 9987 5284. Voltamos a apresentar... E se você está chegando agora, que bom, porque o programa No Trilho da Marcha de hoje está demais. Acompanhe com a gente. Bom, mandando um abraço aqui pro Dr. Reno. O Reno esteve aqui semana passada, Excelente. Falando sobre biotecnologia, né, junto com o Bernardo. Um grande colega. Dudu tá mandando um abraço para nós, lá do Aras Conexão. Dudu, você mandou duas perguntas aqui, apagou, meu filho? Manda de novo, tá certo? Um abraço, Dudu. Dudu, grande abraço. Então vamos lá, Gobeso. O concurso de marcha mobiliza energia do músculo ou do alimento? Pois é. Durante a prova de marcha, pela duração que ela tem, ela é predominantemente aeróbia. Tem predominância de metabolismo aeróbico. E se tem predominância de metabolismo aeróbico, utiliza nutrientes que vêm da dieta. Da fibra de alta qualidade, como eu falei, e da gordura que pode ser utilizada na dieta. Além disso, usa uma parte de amido, uma pequena parte de carboidratos solúveis que são utilizados. E a reserva de energia que tem dentro do músculo, na forma de fosfato de creatinina, na forma de ATP que está ali presente, vão ser utilizados, e na forma de glicogênio, vão ser utilizados em momentos de anaerobiose, em momentos que o organismo entra em fadiga, em excesso de trabalho, em algum momento, essa reserva que está dentro da musculatura vai ser utilizada. No início do trabalho, normalmente utiliza a reserva que está dentro da musculatura, e no momento de fadiga, no momento de falta de energia, em alguma situação pode utilizar essa energia. Essa energia que está dentro do músculo é predominantemente utilizada em provas que têm, competições que têm anaerobiose, que não dá tempo do oxigênio chegar. São aquelas provas de explosão, de arrancada, de curta duração, vaquejada, prova de laço, prova de tambor, usa predominantemente a energia que está dentro do músculo. Mas na prova de longa distância, como o enduro, como a prova de marcha, também existe. Na corrida do jockey, na corrida de longa distância, acima de 1 milha, também existe a utilização tanto de nutrientes que vêm da dieta, como de nutrientes que estão na reserva dentro do músculo. Então temos que trabalhar os cavalos
para os dois lados, para as duas condições, no condicionamento físico para preparar para esse tipo de competição. Gente, o Gobeso é um cara extremamente técnico. Então, quem tiver dúvida, o que é carboidrato solúvel, etc., pode mandar, não tem problema não, que eu pergunto para ele aqui, tá? Sim. Não é isso? Gobeso, vamos falar um pouquinho, tem uma pergunta aqui. Nando, você quer fazer alguma pergunta? Não, por enquanto não. Não, né? Então, você participa aí, porque senão nós vamos ficar, de ouvinte. Hoje nós vamos ficar de ouvinte mesmo, Nando, porque o Gobeso tem muita coisa para passar. Estou aprendendo aqui. Deixa eu te contar. Eu queria que você falasse um pouquinho. Teve uma pergunta que eu perdi aqui na hora que eu saí do Facebook, que o cara falou que tem uma égua prenha que não está conseguindo engordar o que ele faria. E vou emendar. Gostaria de saber se nessa época de inverno, matrizes soltas a pasto com complemento de feno sem concentrado é bom. E qual a quantidade de volumoso em quilogramas ideal para cada égua? Rodrigo Gontijo, Hora Nascente das Gerais, Formiga. O outro, meu amigo, me desculpe, mas eu perdi aqui. Eu saí do site e cortou. Bom, é preciso primeiro entender qual a fase gestacional que essa égua está. Se ela estiver no início, nos primeiros 2 meses de gestação, é preciso da manutenção da condição corporal para que essa gestação se perpetue, se mantenha nos primeiros 2 meses. Depois do intervalo entre os 2 meses de gestação até o 9º mês, existe um período em que a exigência nutricional é basicamente de manutenção. E nesse momento, sim, se tiver uma pastagem com a qualidade nutricional desejável, com um sal mineral adequado, um sal mineral fornecido à vontade para essas éguas lamberem enquanto quiserem, e com a massa de volume para ser fornecido de forma adequada, perfeitamente possível manter essas éguas até o 9º mês de gestação. A partir do 9º mês é preciso fornecer ração. Não existe nenhum pasto que sustente a exigência nutricional das éguas no terço final de gestação. É preciso fornecer ração. O colega disse que ainda está jogando feno, está adicionando feno e tal para completar esse volume desse pasto. Quanto que é o mínimo desejável para que essas éguas recebam de capim, de volumoso, em matéria seca por dia? O que temos que calcular? O capim, ele tem muita água. Se é um capim muito verde, que não é o caso do período seco, mas é um capim um pouco mais seco nessa estação, ele vai ter em torno de 60% de água. Então tem que fazer a conta que essas éguas precisam comer pelo menos 1,5% do peso vivo delas em matéria seca de capim por dia. Para uma égua de 400 quilos, isso significa 6 quilos de matéria seca de capim. Ou seria 6 quilos de feno. Portanto, é possível. Ou, se for pasto, mais ou menos seco, como estamos no inverno agora, algo em torno de 12 a 15 quilos de pasto. Ou, se for um pasto muito verde, como tem no período de verão, até 5 vezes mais, ou seja, até 30 quilos de pasto por dia é o que essas éguas deveriam comer para se manter na condição de manutenção para atender a exigência nesse período gestacional. É perfeitamente possível se tiver essa disponibilidade. Top dos tops. Então, vamos falar um pouquinho agora. Ô, Nando, tem uma pergunta para você aqui, ó. Pode iniciar uma dama de potro? Pode-se iniciar a dama de potro bem formado, e eu vou emendar com o do Gobeso. Formado com 2 anos e meio, ou sempre deve se iniciar acima dos 3 anos? Eu pergunto para você. A experiência que eu tenho é o seguinte: por mais que seu cavalo seja forte, com 2 anos e meio ele está em fase de crescimento. Então, é muito comum a pessoa olhar e falar, não, mas esse cavalo é muito forte, bem aprumado, ossatura boa. Vamos supor que ele foi muito bem nutrido até 2 anos e meio e tem que estar com uma estrutura boa, assim, visível. Mas tem que lembrar que ele está em fase de crescimento, né? Então, na fase ali do crescimento, nas partes de crescimento, que é na ponta dos ossos, perto das articulações, ele se torna frágil, mesmo que tenha uma estrutura boa. E tem experimentos, né, no machador que fala que o machador, essas epífises se consolidam mais tarde ainda. Então, de qualquer forma, você está a um passo da manqueira e de problemas articulares, mesmo que esse cavalo visivelmente seja um cavalo forte, igual tem um lá no seu treinamento, por exemplo, Fiduno, que é duas lá, eu nunca vi um cavalo tão forte, um potro de 16 meses. Mas você tem que estar muito com o pé atrás, em termos da fase que ele está passando, né? Não sei, Gobeso, Alexandre, se você concorda. Do ponto de vista, Nando, do ponto de vista nutricional, é importante entender que esses cavalos são tardios. O machador é uma raça tardia, né, que até 5 anos vai crescer, vai ter desenvolvimento, vai ter estruturação e tudo mais. Então é preciso entender que eles estão numa fase de exigência de potro ainda.
Muitos fazem o quê? Pegam esses potros com 30 meses, tá forte, troca a dieta, passa para uma ração de adulto e começa a montar. E ele ainda está crescendo, ainda está se estruturando, ainda está se desenvolvendo. Então, assim, na minha sugestão, quer começar a trabalhar? Começa a trabalhar de baixo, mas mantenha a dieta de potro. Mantenha a dieta de potro até os 3 anos para poder atingir esse desenvolvimento mínimo, esse desenvolvimento adequado. Nós estamos na raça da pressa, né, Jean? Todo mundo tem pressa, inclusive a associação, né? Porque uma associação, eu vivo falando, o pessoal fala que eu meto pau na associação muito. Eu acho que eu pego muito leve, perto dos absurdos que eu vejo. E um deles é um cavalo de 3 anos de idade competindo numa prova nacional de 1h40, né, Jean? Um cavalo júnior? 1h40 no mínimo, né? Uma prova daquela. No mínimo, é 4 horas a prova. Porque o cavalo começa a competir na hora que põe a cela nele, né? Então isso é 1h30 rodando sem parar. Eu, na minha opinião, não existe suplementação que você consiga compensar essa idade de 3 anos, uma prova de 1h40, sendo que em casa as pessoas cometem mais absurdo ainda no treinamento. Então, é lógico que um cavalo bem nutrido, esse efeito vai ser menor, entendeu? Que um desnutrido, que aí vai só, na minha opinião, vai somatizar. Perfeito. Mas eu, por exemplo, eu tenho um cavalo que eu gosto muito, que ele é muito bem estruturado e eu procuro dar uma suplementação boa nele. Tem 3 anos de idade. Eu nem pensei em nacional esse ano, porque eu não tenho dinheiro para comprar outro. Então, Serra Bela, eu vou pegar esse cavalo e vou levar ele num banho-maria, mais um banho-maria até os 5 anos, entendeu? Fazendo trabalhos muito leves. Sim. E ele mesmo vai me falando. Agora, eu não vou fazer exame de fechamento de epífise nele, mas eu vou levando ele num banho-maria. Após os 5 anos, eu vou apertar aos pouquinhos. Porque eu acho que no machador, para ele ter força mesmo, e se quiser um cavalo de muito tempo, longevo, a gente só pode apertar ele depois dos 6. Falou a palavra-chave, né? Longevidade. Senão não vai aguentar, não. Senão acaba muito rápido. Gente, vou fazer um comercial agora. Eu não tenho cavalo para comprar outro, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Exatamente. Então, tem N perguntas que estão sendo feitas aqui. O Gobeso já tem 3 cursos no ar, online. Num preço extremamente acessível para um gabarito de um profissional igual o Gobeso. Entra lá, www.netmachador.com.br. Custa R$ 99,00. Uma palestra online 3 sobre criação de cavalo-atleta, sobre manejo... Criação diferenciada do cavalo-atleta, alimentação de cavalos de competição. Exatamente. Né? E manejo nutricional. Básico, conceitos nutricionais. Vai ter muita informação do que está sendo perguntado aqui, que vocês podem entrar lá, que vocês vão achar essas perguntas. E outra coisa, esqueci um trabalho que é feito hoje, depois eu vou passar para vocês, que existe trabalho de condicionamento físico de cavalo de 2 anos e meio, sem ser montado, com trabalho com nutrição top, com trabalho de baixo impacto, tipo passo, que mostra que esses cavalos eles vão ter uma longevidade maior. Você preparar a estrutura deles, mas isso, gente, é sem montar, sem piso duro, excesso de trabalho. Sem tranco para fazer basicamente trabalho de baixo impacto. E com a dieta adequada. Uma dieta muito boa, né? Isso eu acredito, né? Que você pode condicionar um cavalo, a parte de ostendina articular dele, sem montar, com qualidade, para ele até ter uma resistência maior. Principalmente, Fernando, porque a maior parte dos proprietários não deixa os cavalos dessa idade soltos. Porque se ele tivesse solto, ele ia fazer o condicionamento dele sozinho. Exatamente. Natural, como vocês falaram no último programa, a natureza faz o serviço. Agora, o que acontece na natureza? Se doer um pouquinho, o que ele faz? Ele reduz. Agora, e a gente? E o que a gente vê aí? O cara, ó, lenha, na máquina. Né? Aqui, vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, que a gente já está estourando. O povo está reclamando aí. Hoje nós vamos estourar um tiquinho, viu, Thiago? Nós estamos muito comportados. Fala sobre a nutrição de potros a partir de 2 anos. Pois não indicam ração de potros? Acho que indica, viu, Samuel? Mas os animais estão muito tardios. Portanto, o que devemos fazer para formar um garanhão atleta? Vou ver se o Samuel, eu achei meio embolado a sua pergunta, do Aras Profeta, vou tentar mudar. Se perder a nutrição, consegue se recuperar a partir de 2 anos? Você vai responder no próximo bloco. Ok. Vamos chamar um break. E aí, tá gostando do programa de hoje? Eu vou chamar mais um intervalo, mas te espero na volta, hein? Estamos apresentando...
Através dos cursos NET Marchador, tem um desafio técnico pessoal de transformar a criação de cavalos no Brasil comparável com a melhor criação de cavalo que se tem no mundo. Essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, sem essa pecinha aqui, ó, que chama o cavaleiro, não funciona. Qualificando mão de obras, sempre priorizando pelo bem-estar animal. cada detalhe faz a diferença. Portanto, um campeonato é decidido por detalhe. Trago para vocês aqui nesse curso quais são os detalhes importantes a serem observados na criação de cavalos. Eu também faço parte desse projeto. Cursos NET Marchador. Transmitimos conhecimento. A linha Proforte Florium proporciona hidratação intensa da fibra capilar e contribui para a restauração da vitalidade e da saúde dos cabelos. Representa um novo conceito em ativos de origem vegetal devido à sinergia das ervas com os aminoácidos. Trata os fios danificados, quebradiços e porosos, tornando-os fortes e saudáveis. E promove reposição da massa capilar com os elementos necessários à sua reestruturação. Está no ar o primeiro leilão online NET Marchador. Não percam a oportunidade de levar o que há de melhor na genética do manga larga marchador para o seu aras. Preço e qualidade em um só leilão. Acesse nosso site e confira. Cursos NET Saber. Eu sou Alexandre Gobesso e nesse curso vamos abordar o tema manejo nutricional de equinos. Conhecer os nutrientes e como eles se interrelacionam, entender qual a matéria-prima pode ser utilizada para formular dietas para equinos e como fornecer esse alimento, além de ressaltar os riscos do uso inadequado do manejo nutricional. Cursos NET Saber. Eu também faço parte dessa ideia. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro, sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais. São diversos produtos para atender às necessidades dos criadores. Respivet é um suplemento mineral vitamínico para equinos em fase de crescimento e adultos, indicado para melhorar a eficiência respiratória de forma natural, composto por extratos naturais tais como extrato de alho que contém uma substância chamada alicina, auxiliando em uma melhor vascularização, favorecendo as trocas gasosas. Anis, orégano e extrato de hortelã, que agem como expectorantes naturais. Extrato de alecrim, rico em vitaminas e com propriedades contra fungos. Extrato de semente de uva, zinco, selênio e vitamina E, com funções antioxidantes. Voltamos a apresentar... E agora voltamos com o programa No Trilho da Marcha. Acompanhe daí. Gente, tem uma pergunta aqui para mim e para você, Fernando, de falar um pouco sobre exercício de alongamento e de flexionamento. Nós vamos usar um pouquinho mais do Gobeso hoje, né, Fernando? Vamos. Então, semana que vem a gente responde essas perguntas mais técnicas de equitação. Tá certo? Senão a gente não faz. Então, vamos repetir a pergunta. Até eu já perdi a pergunta aqui, viu, Gobeso? Você lembra, não? Nossa, tem tanta pergunta. Não, eu perdi a pergunta boa. A aveia. Dar aveia na suplementação, o que isso traz de vantagem? Pois é, nós temos que entender que a aveia, junto com a alfafa, é um modelo nutricional que foi utilizado, criado para se utilizar para cavalos há 70 anos atrás. Como uma fonte de amido, que tem um nível de fibra interessante, que ajuda na motilidade, que o cavalo mastiga bem e uma energia, o amido que está na aveia, que é muito bem aproveitado, muito bem digerido pelo cavalo. Muito melhor do que o amido que está presente no milho, por exemplo. Então a aveia é uma fonte de energia muito interessante com a proposta de ser uma fonte de amido de alta digestão. O problema é que se utilizando essas fontes de amido de alta digestão, nós aprendemos hoje, pesquisando, trabalhando, os pesquisadores mais modernos, que essa aveia causa um
pico glicêmico. E eu falei há pouco aqui que pico glicêmico é indesejável para o cavalo. Se o cavalo fizer pico glicêmico, ele vai fazer pico de insulina e a insulina pode causar um monte de distúrbios. Existe uma correlação muito grande hoje entre as síndromes metabólicas de resistência à insulina, que são aqueles cavalos obesos, com o pescoço com gordura acumulada no borde superior, com a cauda enfiada na garupa, de tanta gordura que tem na garupa e tal, que tem um risco enorme de ter laminite por causa dessa característica metabólica de resistência à insulina, desse acúmulo de gordura desordenado. Então, é preciso entender que nós aprendemos a trabalhar com o amido, com essas fontes de energia, e aprendemos a fazer menos mal para o cavalo. Então, uma dieta com base de óleo, ela tem muito menos risco, é muito menos indesejável para o cavalo do que uma dieta à base de aveia. A aveia é um alimento antigo, um alimento mais antigo. Pode ser usado? Pode ser usado, mas em pequenas quantidades, balanceado dentro de um programa dietético. Toda vez que alguém compra aveia e mistura aveia numa ração comercial que já saiu da fábrica balanceada, está desequilibrando a ração, está desequilibrando todas as relações nutricionais que precisam estar presentes na ração. Entre elas energia e proteína, entre elas cálcio e fósforo, microminerais, zinco, cobre, está desequilibrando isso. Então você quer usar aveia para o seu cavalo? Compre uma ração comercial que já vem com a aveia inclusa, 10%, 20% da aveia presente na ração comercial. E não utilize a dieta somente à base de aveia ou utilize a aveia para aumentar a energia da dieta e tudo mais, que só vai desequilibrar a dieta. Bom, aqui é a pergunta perdida e é importante. Se depois de 2 anos do potro, tem como recuperar o tempo perdido? Foi mal nutrido até 2 anos. Tem como recuperar o tempo perdido? Esse é um grande problema dentro da criação, né? Existe um mito, uma cultura na cabeça de muitos proprietários, criadores e tal, de que se eu não preciso me preocupar com a dieta do potro depois de 1 ano de idade até a hora da doma, porque depois eu coloco ele na cocheira e trato e ele recupera. Não existe ganho compensatório em cavalo. Aquilo que o cavalo deixou de crescer, seja em qual fase da vida for, ele nunca mais vai recuperar. E quando que o potro começa a crescer? É dentro da barriga da mãe. Eu preciso me preocupar com a alimentação da égua no terço final de gestação para poder ter o crescimento adequado. Hoje tem se falado muito em manipulação, em modificação genética que acontece, modificações que podem acontecer durante a gestação. Então, se nós não alimentarmos bem a égua durante a gestação, esse potro vai ter uma capacidade de produção de hormônio de crescimento menor e vai crescer menos por conta de uma adaptação genética. É como se a mãe passando fome, Fernando, ela avisa para o potro assim, olha, não vai crescer muito porque está faltando comida no mundo. Se você for muito grande, não vai ter comida para você. Então nós temos que alimentar a égua adequadamente, alimentar o potro no período lactacional, porque a maioria das éguas não são boas produtoras de leite. Nós temos que alimentar esse potro depois que desmama, fazer o desmame adequado e alimentar muito bem esse potro até pelo menos 3 anos de idade. Potro até 3 anos de idade com dieta de potro, para poder manter esse desenvolvimento. Se o potro chegou nos 2 anos e não cresceu, não desenvolveu, não mostrou tudo que ele podia, não existe receita para fazer esse potro crescer. Nutricional, não existe. Não tem nenhum alimento que vá fazer esse potro recuperar o que ele perdeu. Bueno, tem mais uma aqui, Gobeso. O farelo de trigo, fubá ou farelo de arroz são opções que podem ser misturados com o capim? Nunca. Não existe nenhuma possibilidade de se misturar algum farelo no capim. O cavalo, quando você mistura o farelo no capim, você está acelerando o processo fermentativo do capim. E acelerando o processo fermentativo, esse capim fermentado com esse farelo, fubá ou farelo de arroz, a hora que cair no estômago, vai fermentar e produzir gás. Produz gás, nós sabemos, ou deveríamos pelo menos saber, que o cavalo não regurgita, ele não vomita e não arrota. O cavalo não eruta e não regurgita alimento. Então, se cai um alimento com alto poder fermentativo no estômago dele, isso vai explodir o estômago, vai dar cólica, vai dar uma fermentação terrível, indesejável. Num primeiro momento, o que acontece, Fernando, é que o cavalo fica com o estômago estufado, e depois que ele comeu uma situação dessa, aí ele fica parado dentro da baia assim, esticado numa posição de cavalete assim,
e alguns falam assim, olha lá, o cavalo gostou tanto da dieta doce do farelo que está até dormindo depois que comeu. Na verdade, ele está com uma dor no estômago enorme, sabe? E está ali parado daquele jeito, naquela posição. Nunca se deve misturar farelo nenhum no capim para fornecer para cavalo. Tem uma outra pergunta aqui, tem algumas perguntas, Gobeso, sobre a ração com melaço. Sim. Se ela aqui, ó. Isso é importante. Isso é um conceito a ração com melaço pode ser prejudicial com frequência? Pois é. Tem outra assim. Tem várias sobre isso. Um que está escurecendo o dente com ração de melaço. Existe então fale um pouquinho sobre isso. Então, a ração melaçada, ela foi lançada nos Estados Unidos há cerca de 15, 20 anos atrás como uma alternativa para aumentar a energia. Né? Era a sweet feed, a ração doce. Né? E isso foi ventilado, foi muito comercializado, os cavalos adoram, comem bastante e tal. Hoje, nem lá nos Estados Unidos não tem mais, em grande escala. Porque entenderam que, eu falei aqui há pouco, que o cavalo tem bactérias no tubo digestivo dele todinho, que fermentam qualquer tipo de alimento que cair ali. Desde o estômago até lá no intestino grosso tem bactérias ali diferentes e tudo mais. A chamada microbioma do cavalo. E essa microbioma tem que ser respeitada. Toda vez que nós colocamos na dieta uma quantidade muito alta de açúcar, o melaço é um açúcar, e aí o açúcar é o carboidrato solúvel que eu falei há pouco. Toda vez que nós colocamos esse carboidrato solúvel, esse açúcar em grande quantidade ali no estômago, vai fermentar. Essas bactérias que estão ali vão fermentar. Vai haver um desequilíbrio da população bacteriana, aumentando a quantidade de bactérias indesejáveis, as bactérias que digerem esse açúcar. Então, hoje nós sabemos que existe um limite de uso de melaço na dieta do cavalo. Passou desse limite, começa a ter problema fermentativo, começa a ter algumas alterações. É óbvio que é gostoso olhar para o cavalo e ver o cavalo comendo aquela ração grudenta de melaço, assim, com muito prazer, né? O cavalo gosta, mas faz muito mal para o cavalo. Hoje os estudos mostram isso. Além do que esse excesso de açúcar está relacionado com a resposta glicêmica, com o pico de insulina, que eu falei há pouco, e com as síndromes metabólicas que podem causar laminite também nos cavalos. Então já respondeu, causa pico glicêmico. Causa laminite. Né? E causa laminite. A gente estava conversando hoje com o Gobeso, Nando, você falou das laminites, o tanto de laminite e na verdade eu chamo de laminite subclínica, e o Gobeso chama de síndrome metabólica. Né? A gente está tendo um aumento significativo de 3 anos para cá desse tipo de laminite. É uma laminite que não dá rotação da falange, se você não cortar ela no início. E isso, o grande vilão disso é esse amido. Esse excesso de açúcar. Excesso de açúcar, né, que tem na ração. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, a partir de agora, porque está acontecendo muito. Agora tem um aqui, ô Gobeso, vou até ler, porque é bom ser elogiado, né? Olá, Jean. Sou zootecnista e gostaria de saudar esse fenômeno da nutrição animal, que é o Gobeso. E aproveitar para dizer que o mesmo foi inspiração total para a minha tese, que teve o amido, suas respostas glicêmicas e seus processos como trema principal. Luiz Santana. Um abraço para ele. Um abraço, Luiz. Obrigado, nós estamos aprendendo todo dia, estudando, aprendendo, para poder atender essa demanda. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Qual a idade correta para uma égua empanhar? Se ela empanhar jovem demais, atrapalha o seu crescimento? Qual que é a experiência? Eu tenho certeza que atrapalha. Eu também tenho certeza que atrapalha. Nada. Também. A gente, inclusive, quando o animal está crescendo demais, a gente fala para emprenhar mais rápido. Quando vai passar da altura, que está muito grande, a gente fala, vamos emprenhar essa égua mais cedo para ver se ela diminui um pouco o crescimento, né? Porque muda o foco metabólico. A hora que emprenha, o equilíbrio hormonal todo muda. Então aquela fase de crescimento, ela muda e passa a ter uma maturidade sexual mais precoce, mais rápida por conta disso. Então atrapalha, realmente interfere no crescimento. Tem estudo em humano também, né? Que a menina que começa a menstruar muito cedo, ela para de crescer. Para de crescer. Gente, eu queria fazer convocar vocês. A gente tem pedido, eu tenho falado mais que eu sou mais pidão, mas o Fernandinho também, que vocês nos ajudem a manter o programa, né? A gente não está brincando, não. Nós estamos precisando de ajuda de todo mundo que gosta. É um elogio, assim, grande.
A gente pode ajudar, vocês podem nos ajudar se ajudando. A gente tem hoje 8 cursos já, né? Online, o Gobeso gravou mais 2. Não vou apertar o Nando agora da Nacional não, porque realmente nós estamos corrido, mas depois da Nacional o Fernandinho vai gravar mais eu já estou com o material todo pronto, eu não editei, mas estou com o material principalmente, pronto. Entrem lá, www.attagronegócio.com.br. Não é o objetivo tem gente preocupada aí já se o Net Marchador vai virar a venda de cavalo. Não é esse o nosso objetivo. Vão ter leilões lá no site da Atualitar, porque lá é um site como outro qualquer, de venda. A Atualitar é uma leiloeira. Mas esse leilão especificamente tem animais lá de muita qualidade. Entra lá, dê o seu lance, independe se está... Lá são 12 parcelas só, para que a gente possa viabilizar o programa. É um déficit muito pesado para que eu e o Fernandinho possa manter isso por um longo tempo. Então, todo mundo que gosta, hoje nós estamos batendo recorde aqui de audiência. Entra lá, compra um curso, entra lá, compra uma cobertura, dá um lance para você nos ajudar a manter o programa. O objetivo da gente inicial não é nem ganhar dinheiro com isso. Lógico que a gente quer, todo mundo quer, a gente vive disso, a gente vive de cavalo, mas o objetivo inicial é levar esse tipo de informação e ter as respostas que a gente já tem pessoais. Pessoalmente, o programa tem dado assim, fantástico, tanto para mim, como para o Nando, para todas as pessoas que vêm aqui. Mas a gente precisa manter isso aqui, tem um custo caro por mês. E a gente precisa de vocês. Então, manda esse curso para frente. O Gobeso tem tudo isso que ele está falando aqui, tem mastigadinho em palestras online, tem o curso de embocadura do Fernandinho, tem o do André, que é o de Doma de Potopé, independente que ele está precisando de ajuda. Quem perguntou aqui, ele está melhor sim, graças a Deus. Tem o do Ribas, tem o do Diego, tem o Robertinho vai gravar uma God Pro funcional. Nos ajudem, é assim que a gente vai manter o programa. Entra lá, www.attagronegócio.com.br, dá o seu lance, independente, daqui a pouco sai, né, essas coberturas, porque realmente nós estamos precisando, porque a gente está ficando sem caixa para manter isso aqui, beleza? E tem uma pergunta aqui, Gobeso, que nós vamos deixar para o próximo bloco, que nós estamos estourando. Que alimentação ou suplementação deve ser usado para melhorar a musculatura de animais jovens, empistados, tanto potros como montados? Vamos lá, depois do break a gente volta. Tá na hora de mais um intervalo e daqui a pouquinho os momentos finais do programa de hoje. Estamos apresentando... Cursos Online Net Marchador está lançando mais um curso para você. Desta vez é com Fernando Melo Viana, com curso Embocaduras, que irá mostrar os diferentes tipos de embocaduras, suas funções e o tipo mais correto para cada exercício. Entre já no nosso site www.netmarchador.com.br ou adquira pelo telefone 31 21 27 3971. Aras Cristal PVB, localizado em Onça do Pitangui, Minas Gerais, é na atualidade um dos expoentes na seleção da raça manga larga marchador. Tudo passa por rigorosos critérios de qualidade. Esse cuidado em todas as fases de criação dos animais gera grandes resultados e eficiência nas pistas. Desde a montagem da base do criatório, com a escolha da centenária linhagem Favacho e grandes doadoras e garanhões de genética consagrada, a cruzamentos direcionados, consagrando vários campeões nacionais com o sufixo Cristal PVB. Eficiência na criação é o que destaca o Aras Cristal PVB como um dos melhores criadores e expositores do ranking nacional. Aras Cristal PVB, na vanguarda da raça manga larga marchador. Encontre tudo o que você precisa na Selaria RM. Produtos de excelente qualidade para cavalo e cavaleiro, com entrega em todo o Brasil. Compre pelo site e receba seu pedido em casa com conforto e comodidade. Qualidade e procedência tem nome: Selaria RM. 31 9987 5284.
Curso Metodologia de Julgamento da Raça Manga Larga Marchador, com o árbitro da ABCC-MM Roberto Ribas, que vai abordar de forma simples e didática a metodologia de julgamento e suas etapas de acordo com o padrão da raça. Entre no site www.netmarchador.com.br e clique na aba Cursos. Adquira já o seu de forma rápida e segura. Estamos apresentando No Trilho da Marcha está de volta para você acompanhar os momentos finais do bate-papo de hoje. Fique aí. Certo. Vou só responder umas perguntas aqui antes do começo, porque aí eu vou mais rápido. Ração farelada pode causar, para cavalos, pode causar laminite? Não, só se estiver desbalanceada. Ração farelada diminui o aproveitamento, né, Gomes? Só. Você tem menos tecnologia. Menos tecnologia. Se ela estiver balanceada, não tem problema nenhum. Acho muito pouco provável você achar hoje uma ração balanceada que esteja, uma ração farelada que esteja balanceada. Isso. Normalmente as rações fareladas são feitas em aras e elas não contêm o balanceamento hoje necessário. Não tem confiabilidade, né? Qual seria a ração ideal para éguas pães? 13, 15 ou 16%? Depende do estágio. Mas quanto mais proteína... Eu gosto de trabalhar com rações de terço final de gestação, com ração acima de 18%. 18% proteína. Para oferecer um volume pequenininho de ração e atender a exigência. A questão de dar cenouras a cavalos tem algum ponto negativo? Não. É petisco. Petisco. Pode dar à vontade. Petisco. Não interfere na dieta. Exatamente. Então vamos lá à pergunta que realmente é a pergunta. Qual a suplementação usada para desenvolver musculatura em animais jovens, potros ou montados? O ponto principal a ser trabalhado quando se fala em desenvolvimento de musculatura primeiro, é que é preciso que a dieta esteja adequada. Antes de pensar em suplemento, a dieta adequada. A dieta adequada deve conter o quê? Uma fonte de proteína de alto valor biológico. Principalmente, o que é proteína de alto valor biológico? Ou é farelo de soja ou é alfafa. Então tem que ter uma ração que tenha farelo de soja na sua composição, não pode ser ração a base farelo de trigo, como são as rações que têm menos proteína, 12%, 13%, normalmente é base farelo de trigo. Tem que ser uma ração que tenha farelo de soja num nível proteico mais alto, acima de 14%, acima de 15% para conseguir esse desenvolvimento. Além disso, tem que ter um nível de energia adequado e energia para trabalhos aeróbicos de longa duração. O que desenvolve musculatura, o que faz desenvolvimento de massa muscular é dieta adequada e exercício aeróbio de longa duração. Fernando pode me ajudar, o exercício aeróbio de longa duração, eu gosto de brincar sempre o seguinte, quando você vai na academia de ginástica e pede para o profissional lá, o professor da academia, eu quero desenvolver a massa muscular. Ele fala para fazer o quê? Pouco peso e muita repetição. Exercício aeróbico de longa duração. É isso que faz desenvolver massa muscular. Para isso precisa dieta adequada e uma fonte de energia de lenta metabolização. Fonte de energia à base de gordura, com fibra de muito boa qualidade e óleo vegetal na fórmula da dieta para poder desenvolver isso. Fernando pode falar um pouco mais do que significa esse exercício aeróbio de longa duração. Outra coisa, a gente tem que pensar no cavalo, assim, para o leigo, que o cavalo nosso de marcha, ele tem que ser um cavalo flexível, é um cavalo de um tempo de prova, no caso do Nacional Grande, então, fazendo uma analogia ao humano, ele tem que ser uma espécie de ele não precisa ser um vale-tudo, ele não pode ser um lutador de vale-tudo, né? Ele tem que ser um capoeirista, ele tem que ser ágil, né? Porém flexível, assim, e ter uma resistência muito boa no final de prova. Então, nosso cavalo é um meio fundista, né? Na verdade, ele não é um cavalo de enduro, mas as provas são muito desgastantes. Em relação ao enduro, que o cavalo trabalha mais à vontade que no concurso de marcha, apesar da distância ser menor e o tempo menor que o enduro, mas o desgaste é muito grande, porque o cavalo tem que andar na atitude correta o tempo inteiro, como se fosse um bailarino, né? E com a movimentação bem flexível. Então, eu não gosto de nenhum trabalho que você tem uma hipertrofia muscular, sabe? No caso, assim, tipo, comparando com um cavalo de tambor, né? Exato. Um cavalo velocista, não sei se você concorda. A sugestão sempre no trabalho aeróbico para desenvolvimento de massa muscular e não hipertrofia. O desenvolvimento de massa, ele proporciona grupos musculares muito bem definidos, muito bem colocados, sem hipertrofia.
E aí eu tenho recomendado que esses cavalos façam pelo menos 3 horas de passo por semana. O passo é assim, para nós é igual o gelo depois como anti-inflamatório. O passo para nós é a maneira mais simples e mais correta de você desenvolver menos impacto. Então, além de você criar essa musculatura específica, né? Que é uma musculatura, vamos supor assim, mais delgada, que o cavalo trabalha com mais flexibilidade, ele vai ter uma troca mais limpa no movimento, né? De qualidade de movimento, ele ainda tem a grande vantagem de qualificar as articulações, né? Ele cria uma resistência articular muito boa, com baixo impacto e é muito seguro, né? Essa semana passada eu sugeri para uma competidora de alto nível de adestramento clássico que faça o passo. Como protocolo de trabalho dos Se eu pudesse, por exemplo, eu uso o passo nos dias que não está marchando, né? E no dia que marcha, montado, eu exijo demais o passo montado. Mas tem o dia que não marcha, que trabalha. Mas se eu pudesse, eu dividiria esse tempo de passo, talvez eu faria de manhã e de tarde, né? Se pudesse. Tem estudos, né, de enduro que é muito melhor que você, em vez de você fazer 2 horas de passo direto, você fazer 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, tem uma resposta melhor. É melhor. Né? Então, isso no machador é muito pouco estudado, até uma coisa que... Mas eu acredito que não vai fugir muito do enduro, não. É uma pergunta que vocês têm trabalhado aqui, né, nos programas. O que condiciona melhor o cavalo? A marcha ou o passo? O passo. O passo condiciona muito melhor. Ainda tem uma grande... E outra coisa que eu acho importante na Nacional, como cuidado... não adianta você chegar num cavalo que vai ficar 15 dias parado e trabalhar 2 horas a passo de manhã cedo. Isso. Você tem que fracionar lá na Nacional, você tem que trabalhar de manhã, né, de tardinha e, se possível, levantar e andar com ele a passo à noite. Se você conseguir, durante a Nacional, fazer um trabalho de passo, né, nele mais vezes, em vez de 1 vez só por dia, ele vai ter Vai ficar muito melhor. Vai ficar muito melhor. Vai desintoxicar Só para completar, muito cuidado com suplementos. Suplementos que prometem um aumento de massa muscular para potros e tal. Esse aumento de massa muscular que alguns ativos de suplementos proporcionam, eles fazem muito mal para o cavalo atleta. Podem proporcionar uma estética, uma morfologia muscular mais interessante, aumentada, bombadão, né? Mas faz muito mal para o cavalo atleta. Então, muito cuidado com esses suplementos que prometem um resultado rápido de aumento de massa muscular. Isso não é desejável para aquele cavalo que vai participar de competição depois. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Calitre, de Barra do Piraí, que eu acho legal. Gostaria de saber, porque tem muita dúvida sobre isso, saber de vocês aí se procede o que sempre ouvi, que dando concentrado para o animal, é ideal deixá-lo 2 horas sem comer o verde, para melhor absorção dos nutrientes desses concentrados. Obrigado por mais uma aula com vocês. Acho bacana isso. Porque... Esse mito é um mito bastante interessante. Eu tenho ouvido isso pelo Brasil inteiro, onde eu vou fazer palestra, onde eu vou conversar, se fala isso. Isso foi inventado há anos atrás, há 20 anos atrás, quando se fornecia uma dieta de aveia ou de milho para os cavalos, e se tinha a ideia de que, não, eu vou dar essa ração 2 horas antes da prova, porque na hora da prova o cavalo vai estar num pico glicêmico, e esse pico glicêmico vai ajudar o cavalo na prova. Se fazia isso. Então, se você der a ração e não der o verde, não der o capim, o cavalo vai fazer pico glicêmico. Enquanto que se você der o capim antes, ou fornecer o capim à vontade para o cavalo o tempo todo, ele não vai fazer pico glicêmico. Então, esse intervalo entre alimentação, ou seja, deixar o cavalo sem comer capim antes de comer a ração ou sem comer capim depois de comer a ração, atrapalha tanto o metabolismo ali que ele faz um pico glicêmico por conta dessa ração. E esse pico glicêmico, como já falei aqui repetidamente, é indesejável para o cavalo. Não se pode fazer isso. O ideal é que o cavalo tenha feno disponível à vontade na baia o dia todo, dia e noite, para comer a hora que quiser, e a ração seja fornecida sem tirar o capim. O capim permanece lá e fornece a ração. Isso é o ideal para manter a saúde digestiva do cavalo, manter o estar bem, que eu tenho insistido tanto, tenho falado tanto. Tem uma pergunta aqui interessante, Gobeso. O sal mineral, ele pode ser o mesmo para toda a tropa? Ou tem sal específico para potro, ego gestantes ou cavalo de pista? Perfeito, ótimo. Tem muito boa essa pergunta. Ótima pergunta. Nós não temos no país, no Brasil, uma cultura de ter fórmulas minerais diferentes
para diferentes categorias ou mesmo para diferentes regiões do país, onde o solo é diferente e tal, como tem em bovino, tem um pouco disso e tal. Mas por que não se tem esse conceito? Porque o cavalo tem a característica muito boa e herdada da evolução pré-histórica dele, é que ele vai buscar no sal mineral aquilo que está faltando na dieta. Se é um potro que tem uma exigência mineral maior, porque está em desenvolvimento, ele vai naturalmente receber uma ração com mais mineral. Então ele vai compensar no sal mineral, lambendo no sal, aquilo que está faltando na dieta dele. Se for um capim de pior qualidade, alguém comentou aqui, é possível alimentar um cavalo só com capim elefante? Com capim napier? É possível oferecer o capim elefante, mas a pobreza nutricional desse capim vai ter que ser complementada muito com outras coisas, senão não atinge nenhuma exigência. Alexandre, não atinge nenhuma. Então agora eu tenho uma pergunta e é mais ou menos em cima disso aí. Por exemplo, quando eu criava no norte de Minas, lá em Montes Claros, que era uma região na minha fazenda, era muito calcária. Sim. Então, o consumo de sal mineral pelos cavalos era muito menor. Quando eles vinham para Sete Lagoas, que é uma região mais de cerrado, eles consumiam muito mais. Sim. Isso é mais ou menos isso que você está falando? É a compensação? Exatamente, é a compensação. O cavalo vai buscar no sal mineral mais ou menos minerais em função daquilo que ele está recebendo. O solo é mais rico em minerais, o capim é mais rico naturalmente por conta disso. E aí ele vai lamber menos sal. E até a água que ele está consumindo também. Esse é outro ponto importante. Eu tenho atendido alguns criadores lá no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, que tem uma água muito pesada em minerais, com uma quantidade muito grande de minerais. E o mito é que não adianta eu dar o sal à vontade, porque o cavalo não vai lamber. Porque tem muito mineral na água. Então não adianta eu dar à vontade. Eu fui lá, fiz um teste, um experimento e provei para o proprietário do Aras que se ele fornecer um sal de boa qualidade, principalmente com minerais orgânicos, utilizando minerais orgânicos, fornecendo à vontade, o consumo de mineral vai ser tranquilo, adequado e o equilíbrio mineral dos cavalos que lamberem esse sal vai ser melhor do que os que não lamberem. Nós estamos fazendo teste hoje, Fernando, para avaliar o equilíbrio mineral dos cavalos, medindo a concentração mineral no pelo, o mineralograma capilar. Certo. Que é utilizado em humanos que trabalham com equilíbrio mineral e tudo mais, nós estamos fazendo em cavalos. Para poder entender adequadamente se aquela dieta mineral está atendendo a exigência ou não. E o resultado, com as fórmulas que tem minerais orgânicos, é muito melhor. O resultado é fantástico, é muito melhor, para equilibrar, inclusive, essas diferenças que tem em regiões diferentes, em situações diferentes. Ô, Trovão, gente, tem 200 milhões de perguntas. Eu esqueci de chamar o cavalo da semana. Vamos chamar aí a promessa da Nacional. Tem milhares de perguntas aqui para o Gobeso. Vou repetir. www.netmachador.com.br. Algumas das perguntas vão estar ali. Tiago, você me dá 5 minutos para a gente estourar o programa hoje, que eu vou fazer uma pergunta que eu acho interessante para a Nacional. Mas antes disso, vamos chamar o cavalo da semana. Os destaques dos machos para a Nacional 2018 é Lúcido da Figueira. Filho de galante do expoente em Laís do Minato, este belo animal impressiona nas pistas. Com diversos títulos no currículo, destacou-se em 2017 como campeão dos campeões de marcha em Curvelo. Reservado campeão de marcha e categoria na Nacional e campeão dos campeões de marcha no CBM em Caxambu. Lúcido da Figueira é uma das grandes apostas para a Nacional 2018. E aí falta sangue para ter uma regulação. Então, vamos aqui, nós voltamos. Olha para você ver, nós estamos bem, até a doutora Bia Cavalhares, responsável gerente do está aqui nos assistindo. Parabéns pelo programa. Bia, um abraço para você. Hoje nós estamos bem frequentados. Você fala um pouquinho do cavalo, já. Ô, gente, o Lúcido... O cavalo passa. É tanto aqui que eu passei. Gente, falar do Lúcido não é promessa mais, né, Fernandinho? É uma realidade. O Lúcido é mais que realidade. Tem que ver se ele está melhor que dos outros anos. Se ele está melhor, se ele progrediu. Foi campeão dos campeões brasileiros de marcha, foi reservado campeão ano passado de marcha de morfologia, foi grande campeão e campeão dos campeões de Curvelo. O Lúcido é um cavalo que já está começando a nascer os produtos dele, é excepcional e com certeza vem muito forte para a nossa Só fala a genética dele rapidinho para mim. Ele é filho do Galante, na Laís do Minato. A Laís é Tuque do Recanto Alegre na Onda.
de Dourado esse ano. Opa, então é mais ou menos o sangue do Teorema. Exatamente, tá certo? Neto da onda. Neto da onda. Né? Mas eu fui penalizado, eu e o Luquinho, por causa dessa onda, hein? Pois Nossa Senhora. E a onda tá aí hoje, né? Tomamos suspensão por causa dessa onda, me falaram uma vez no Nacional, mas como é que você dá num cavalo inglês desse? Eu falei, gente, eu estou jogando marcha. Se entrar um camelo marchando aqui, vai ter que ser campeão. O problema é do juiz de morfologia, que eles falaram que ela tinha um sanguinho de inglês. Aí eu falei que brincando, o inglesinho machador. Boa de marcha, Nossa Senhora. boa de marcha. Eu ainda brinquei na época do Vinícius Ferreira da Rocha. Falei, mas e que inglesinho machador? Nossa Senhora. Tá então, aí, assim, ó, os netos dela, né? Os netos dela, Aparecendo tanto aí. o Teorema como o Lúcido. Então aí, gente, tem 1 milhão de perguntas. Meu amigo, Emílio, dá a ver o meio-dia, já foi falado que não dá. Tem uma porrada de gente que tá preocupado negócio de É importante picado. aquela dica que você falou, Jean, para o pessoal que está preparando o Nacional Alimentação durante Exatamente. a prova. Eu vou fazer uma pergunta, a gente já está com o tempo do programa estourado, mas hoje o Thiago vai nos ajudar. É o seguinte, Gobeso, vou entrar num concurso de marcha amanhã à tarde. O que devo fazer nessas 24 horas? Pois não, a primeira coisa é garantir que o cavalo tenha uma dietética mais próximo possível daquilo que ele tinha em casa. Na mesma, os horários de fornecimento, o tipo de alimento, é base que se garanta isso. Muita gente sai para uma competição e não leva a ração de casa. Ah, vou chegar lá, eu compro qualquer uma parecida lá e forneço. Esse é um ponto-chave. Segundo ponto-chave que a maioria não faz. Quantos clientes que vocês dois têm, que vocês dois que estão aqui têm, que na hora que vai para uma prova de marcha leva sal mineral para a cocheira? Ninguém leva. Quer dizer que na hora que o cavalo está fazendo um esforço, saiu de casa, viajou, naquela condição, não precisa de sal mineral. Naqueles Isso é o que dias, mais acontece. naqueles dias que vai ficar lá, não precisa de sal leva mineral. sal mineral. Ninguém leva. E num momento que o cavalo tem uma demanda muito maior de nutrientes ali por conta disso. Outro ponto importante, dependendo do horário que o cavalo vai entrar na competição, vai entrar na prova de marcha, é preciso respeitar aquele intervalo mínimo entre o último fornecimento de ração. Para cada quilo de ração que o cavalo comeu, ele tem que descansar pelo menos 1 hora para começar a fazer esforço, para fazer exercício. O que acontece é que nessa hora que ele acabou de comer a ração, como é um alimento muito concentrado, o sangue vai todo lá para o tubo digestivo. E fígado e tudo para ajudar nessa digestão. E aí, se o cavalo vai fazer um exercício nesse momento, falta sangue para termorregulação, falta sangue para levar oxigênio para o sistema nervoso central, e aí o cavalo começa a fazer aquilo que nós, quando criança, ouvíamos da avó falando, vai fazer uma congestão. O cavalo faz uma coisa parecida com isso. E é verdade, o desempenho dele vai lá para baixo. jejum de ração seca, também você desvia um pouco o processo metabólico e forma menos ácido lático? Então, o ácido lático muscular, ele é dependente de um monte de coisas, de fatores de equilíbrio. O principal fator é a falta de oxigênio. Então, se o cavalo não tem condicionamento físico, falta oxigênio. Mas se ele acabou de comer o concentrado, a ração, e o sangue está mais lá no tubo digestivo, vai faltar sangue para levar oxigênio para o músculo. Se falta oxigênio, ele vai entrar em metabolismo anaeróbio e vai produzir mais ácido lático. Vai produzir mais. É uma consequência dessa falta de irrigação sanguínea. Certo. Pode acontecer nesse momento. Sim, pode acontecer. Além disso, eu gosto muito de sugerir que se melhore o volumoso durante uma exposição, durante uma competição. Então o cavalo está acostumado a comer um feno, tipo A e tudo mais, coloca uma pastilhinha de alfafa no meio desse feno. Melhora a qualidade, a alfafa tem mais minerais, tem uma proteína de alto valor biológico, ajuda nesse estresse todo do dia. Então, usar na competição é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Além disso, gosto de fazer um suplemento com aminoácidos especificamente preparado, um booster de aminoácidos, na noite anterior da competição, na véspera, para que o cavalo tenha uma condição recuperada para poder trabalhar bem e tudo mais. Basicamente, essa seria a estratégia. Cuidar da temperatura da água. Muitas vezes, a hidratação? Muitas vezes deixa a água no balde e o dia está muito quente. A água fica parada ali, esquenta demais, o cavalo não bebe. Ou a água está muito frio, como agora na época. Água com cloro. Ou uma água que o cavalo não está acostumado a beber. Né? Então, cuidar disso, do consumo de água, dessa adaptação. É muito mais fácil ter algum problema porque o cavalo não bebeu água e aí ter um prejuízo na competição por causa disso. Né? Então, são detalhezinhos ali que podem ser observados, estão
Então, temos falado bastante sobre isso, temos Então, sugerido dicas bastante boas coisas. aí, né? Água com cloro, gente, se botar um pouquinho de tijolo quebrado lá dentro, é um truque que melhora. Eu tá? gosto de sugerir de misturar um quisuco. E a gente tem que tomar muito cuidado com o consumo de água, né? Porque você tem que ver se o cavalo realmente... Quanto de água consome um cavalo por dia? Esse é um ponto-chave para ser trabalhado. Bom, deixa eu responder duas perguntas aqui. 50 a 60 litros de água por dia, um cavalo de 400 quilos. Sem passar para o obeso. Primeiro, quem come ração balanceada ainda assim é necessário fornecer sal e como? Sim. Lógico que tem. Lógico. Não tem a ver uma coisa com a outra. É individual. Então, peraí, um cavalo por dia, ele tem que consumir numa competição de quantos litros? Normalmente consome 24 horas? de 50 a 60 litros de água por dia. Então, se ele não estiver consumindo aqui, nós vamos ter que hidratar com soro. Tem. Se não estiver consumindo, então, a gente tem que medir no balde se ele está consumindo esse produto. E quando está muito frio, igual aqui na gameireira, vai querer consumir menos. Tem que trocar a água para ela não ficar tão fria. Certo. Tem que trocar a água. Eu fui, fui num Aras esse fim de semana de pôneizinho para registrar, e o cara me falou que diminuiu importante, de maneira assim, forte, as cólicas que tinha lá na propriedade, porque ele passou a pegar no período mais frio, a renovar a água dos bebedouros, e no período mais quente, renovar a água dos bebedouros. Porque diminui o consumo, e aí o cavalo comendo ração e tal, comendo feno, faz compactação. Eu não achei mais a pergunta aqui, mas tem uma pessoa perguntando sobre cevada como nutrição. Deixa eu te contar, se cevada for resíduo, não vou nem precisar do gobeso desse, resíduo de indústria cervejaria, o cavalo tem uma tendência altíssima a ter cirrose hepática. Exato. E ela vem com álcool. Não tem jeito de vir, porque está seca, não tem álcool. Tem álcool. O índice de cirrose hepática fica altíssimo. Daqui a pouco eles vão perguntar se vai sair no DOP. Exatamente. Eu já peguei um Aras há uns anos atrás, muitos anos, que começou a morrer uma atrás da outra com sintomas hepáticos. Por enquanto, nós não temos bafômetro ainda. Exatamente. Entendeu? A cevada que se usa na Europa é cevada grão, não é resíduo de cervejaria, né? É outro tipo de cevada. Gente, tem várias perguntas aqui, mas infelizmente nós já estouramos o programa com algum tempo. Queria, assim, agradecer ao... A base é só ele voltar, né? Exatamente. O Gobeso está virando sócio nosso. Queria fazer dois apelos antes de deixar o Gobeso e o Nandaro boa noite. Primeiro, nós realmente estamos precisando de ajuda. Olha a aula que é com o Gobeso. Tem todo esse material. São coisas atualizadas. Você lá vai saber sobre manejo de nutrição, sobre égua-panha, sobre garanhão, sobre potrinho, sobre criação em geral. Tá lá, estão os cursos do Gobeso. O Gobeso fez isso com a relação de amizade que a gente tem de muito tempo. O Gobeso realmente, para mim, é uma sumidade na nutrição do Brasil hoje. Ele traz os conceitos, eu me identifico muito com o Gobeso, porque ele traz os conceitos europeus para uma realidade brasileira. Pelo menos eu tento fazer isso também no meu dia a dia como profissional. Então, nos ajudem. Tudo que é comprado dos custos do Net Machado hoje são revetidos para manter o programa. Lógico, remunerar o Gobeso, e remunerar o Ribas, remunerar o Diego. Eu nem mandei remuneração ainda que eles estão deixando aí, mas manter o programa, que eu acho que é bacana. Nós estamos fazendo um curso, um leilão. Entra lá, põe aí a coisinha do leilão, se o Thiago estiver no ponto aí, www.attagronegócio.com.br. Tem lá o leilãozinho, tem cobertura, tem embrião, tem potro. Tem um potro lá, que me perguntou hoje, Galileu da Palgante, pode comprar, que é um fenômeno, irmão da fada, que está ganhando tudo aí, está baratíssimo. Então, entre em contato aí com o Estevam, 996754188. Também pode entrar em contato com o Rodrigo, 996524767. Nos ajude para a gente poder manter isso aqui, porque também é prazeroso para a gente, mas a gente está quebrando, né, Nando? Me ajuda aí. Tá sim? Tá sim, então nós vamos ter que correr atrás. Então tá aí, ó, primeiro leilão online do Net Machador e principalmente os cursos, porque eu acho que os cursos vão ajudar todas essas pessoas que estão aqui. Se cada um desses 300 e poucas pessoas que estavam nos assistindo aqui comprasse um curso, já nos ajudava bem, né? A manter esse programa aqui. Então, esse é o meu pedido. Gobeso, muito obrigado mais uma vez. Dá seu boa noite. Deixa
sua mensagem aí para todo mundo. Eu vou tentar passar essas mensagens, algumas perguntas para o Gobeso. Se eu puder, eu respondo. Viu, Estevam? Você passa para o Gobeso as que estão no chat e manda. Esse é do Estevam que eu vou prometer e não vou cumprir. Então, Estevam, pega as perguntas, passa para o Gobeso, ele vai responder, eu tenho certeza. Jean, é um grande prazer poder estar aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder transmitir um pouco dessa nossa experiência, desse nosso aprendizado com tentar fazer os cavalos terem uma vida melhor, tentar fazer com que os cavalos tenham uma condição melhor de vida para nos proporcionar prazer e relação, que é aquilo que nós queremos ter com eles sempre. Você tem um desafio técnico, você falou isso, como é que é? Meu grande desafio é desenvolver um programa de criação de cavalos em clima tropical. Nós aqui usamos muita coisa ainda que são conceitos que vêm de fora do país, estudados fora. Nós não conhecemos de fato qual é a resposta metabólica do cavalo que vive e é criado e faz competições em clima tropical. Estamos aprendendo, engatinhando, ainda começando e estudando muito para poder montar. Eu gostaria de fazer aqui no Brasil, criar cavalos aqui como se cria nas melhores regiões do mundo. Cavalos de alto nível, de alta performance. Esse é o grande desafio da minha vida profissional. Passou a ser o nosso também. Nando Bomba. Eu queria dar um abraço no pessoal que está nos assistindo lá no CTE, do curso profissionalizante. São 12 pessoas, agora vai chegar mais um, são 13. E um abraço a vocês, nós estamos começando o curso profissionalizante, amanhã nós estamos agarrados. Então, o pessoal que está nos assistindo. Eu pedi desculpa do pessoal que fez algumas perguntas sobre o assunto do curso passado em termos de diagrama de marcha. Muito preocupado com essa lançamento que eu falei, que para mim não é muita novidade, como a equitação muda o diagrama de marcha dos animais. Então tem muitas perguntas pertinentes, né, que eu vou responder no próximo programa. E só falando que não deu para responder nesse, mas não vou responder no próximo. Eu, quando comecei no marchador, eu sempre pensei na minha cabeça que a equitação mudava a qualidade de movimento, que era uma coisa que era do meu dia a dia na época que eu entrei. E depois eu aprimorei um pouco. Quanto à mudança do diagrama em relação à equitação, eu mais tarde, depois que eu amadureci mais, que eu fui vendo que isso acontece até nos animais de trote, né? Que você consegue mudar o diagrama, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Então isso aí vai ser uma discussão mais a longo prazo. No próximo programa a gente vai poder debater isso melhor. Mas eu não queria que vocês não ficassem assustados com isso, né? Tipo assim, a gente consegue mudar o diagrama de marcha na equitação? Nos de picada, essa mudança é mais sensível. Mas, gente, não vamos ficar assustados, não vamos polemizar uma coisa dessa, não. Vamos usar a equitação de qualidade para melhorar o diagrama para o lado que a gente achar melhor, né? Isso é uma realidade nossa. Então, fica para o próximo. E também agradecer, né, o tanto que eu aprendi nesse curso aqui de nutrição. Eu acredito eu acho que eu vou ser o primeiro a comprar os cursos, que eu estou achando que eu estou muito defasado nessa parte. Eu tenho que aprimorar muito essa parte. Eu estou achando que a gente pode estar a nível de consultoria perdendo muito em relação a essa parte de alimentação dos animais e nutrição. Nós precisamos aprimorar mais isso. De repente, nós estamos fazendo muita coisa errada. Tá? Do ponto de vista de equitação, a gente fica pensando só nisso, mas a gente tem muito, esse bem-estar depende muito dessa nutrição. Então, para mim foi excelente. Quem dera se você pudesse vir mais vezes. Né? No mais, Jean, agradecer. Até a próxima. O próximo... O Gobeso fugiu desse aqui macho, mas no próximo nós vamos lançar. No próximo nós temos convidados? Nós temos convidados meninas do Delgavete. Então tá bom. Então é a Daniela, né? Mas então essas perguntas igual de alongamento que nós tivemos hoje, nós vamos passar para o próximo. Nós vamos passar para o próximo. Vamos marcar um dia da Nacional só para falar de nutrição também. Então pronto, vamos trazer. O Gobeso vem um dia na Nacional, já combinado, para falar sobre nutrição. Beleza. Moçada, boa noite, fica com Deus, obrigado aí pela audiência. É muito gratificante ver que a gente, pelo menos para mim, tenho certeza para o Nando também, e para o Gobeso também, que é um professor. Saber que a gente pode estar ajudando as pessoas, né? Então esse acho que é o grande legado que a gente pode deixar aqui no programa. A gente tenta trazer profissionais do mais alto gabarito. Você vê o Nando falando que ele mesmo vai ver os cursos, né, para poder se atualizar. É isso que a gente quer. A gente quer trazer para cá a gente que seja melhor que a gente, para que a gente também possa aprender, que isso também é um aprendizado para nós. Boa noite, fica com Deus aí. Segunda-feira estamos de volta com a Daniela, né, que vem, é a Dani da Delgavete. Vamos falar aqui sobre cavalo atleta, sobre manipulação. A Maria Elisa então, e a Isabela.
Então, Dani, Maria Elisa e a Isabela vão estar aqui semana que vem. Nós vamos falar um pouco sobre cavalo atleta e vamos falar sobre os exercícios que precisam ser feitos, sobre um pouco mais de manipulação e de etc e tal, e de medicamento, tá bom? Um abraço, fica com Deus aí. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Chegamos ao fim, mas claro, te convido para continuar com a gente durante toda a semana através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. A sua audiência é sempre muito importante pra gente. Semana que vem temos um novo programa, novinho, diretamente aqui dos estúdios da TVC em Belo Horizonte. Aproveite e entre também no nosso site e confira lá os cursos disponibilizados pelo canal NET Marchador. Te vejo na semana que vem. Até lá! Programa No Trilho da Marcha. NET Marchador, o canal da marcha.